Oi, gente! Espero que todos estejam bem. Vamos dando sequência aí ao nosso conteúdo. Nós estamos lá na nossa aula 9A, que eu vou apresentar para vocês os vetores no espaço. Então, vejam lá essa representação gráfica aqui. Estamos lá na página 32 do livro do Paulo Winterle, tudo bem? Se vocês precisarem, vão lá e deem uma olhada na sequência dos conteúdos. Então, nessa expressão gráfica aqui, eu estou mostrando para vocês o plano XYZ, certo? E aqui a gente está representando os vetores na sequência I, J, K, ou seja, I é o vetor do eixo X, J é o vetor do eixo Y e K é o vetor do eixo Z. Então, nessa sequência aí, a gente vai ver que nós temos os três planos ordenados, certo? Que é o plano XY, que é aqui o chãozinho, o plano YZ, que é essa parede aqui, e o plano XZ, que é essa parede aqui. Os vetores IJK, a gente já vai ver que é da base canônica, que eles têm comprimento 1. Então, eles saem da origem e têm comprimento 1. E nessas condições, a gente vai ver também, já na sequência, as coordenadas deles. Ou seja, o vetor I tem 1 de X, 0 de Y e 0 de Z. O vetor o vetor J tem 0 de X, 1 de Y e 0 de Z. E o vetor K tem 0 de X, 0 de Y e 1 de Z. Então, é sobre esse plano aqui que a gente vai estar falando, tá? Então, de teoria, temos lá, consideremos a base canônica IJK, ou seja, chamaremos de base canônica, como sendo a que irá determinar o sistema cartesiano ortogonal XYZ, onde esses vetores unitários porque eles têm módulo 1, ou seja, uma unidade de comprimento, e 2 a 2 ortogonais, pelo fato de que, se eles estão no plano ordenado, então eu tenho 90 graus e 90 graus entre eles, estão sempre representados com origem no ponto O. Cada dupla de vetores da base e cada dupla de eixos determinam o plano coordenado, que como eu apresentei para vocês aqui na nossa expressão gráfica, XOY ou XY, XOZ ou XZ e YOZ ou YZ, tá? E daí, nós temos aí, agora, em relação a essa outra expressão aqui, ó. Então, cada ponto P do espaço, esse P pode ser qualquer ponto do espaço, irá corresponder a um vetor OP, ou seja, ele vai sair da origem e vai ter extremidade no ponto P, e com as coordenadas XYZ. Então, esse vetor OP vai ser XI mais YJ mais ZK, ou seja, é a base canônica. E essa base canônica, ela vai ter os nossos eixos com as suas coordenadas representadas. Ou seja, quando tiver no eixo X, nós temos a abscissa. Quando tiver no eixo Y, nós temos a ordenada. E quando nós tivermos a nossa coordenada no eixo Z, vai chamar de cota. Vamos chamar de cota. E nessas condições, então, eu representei aqui para vocês o vetor V, que tem coordenadas XI mais YJ mais ZK, ou então, somente o vetor V, XYZ. Então, notem que, se eu tenho XYZ como coordenadas de IJK, então eu posso representar como coordenadas. E, como eu falei para vocês, está aqui as coordenadas de IJK. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E vejam só que aqui eu tenho representado o paralelogramo. E tenho os vetores IJK nos eixos ordenados, certo? E vejam também que, fechando o paralelogramo aqui no chão, no plano XY, eu tenho a soma de XI mais YJ, que é a diagonal, certo? E esse XI e esse YJ estão prolongando os meus vetores, certo? E a soma desses três vetores, XI mais YJ mais ZK, vai ser a diagonal do paralelogramo,
que é o nosso P, ou seja, o nosso vetor V, que é o vetor soma de todas essas coordenadas aí, certo? Continuando, nós temos, assim como no plano, temos também as operações dos vetores que têm 3 coordenadas, ou seja, a igualdade dos vetores vai ser coordenada a coordenada. x1 é igual a x2, y1 é igual a y2 e z1 é igual a z2, como tá aqui. A soma e a multiplicação por escalar da mesma forma. Então, eu vou somar coordenada a coordenada. x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2. E alfa u, da mesma forma, é a distributiva em relação a do alfa em relação a todas as suas coordenadas. Ou seja, alfa x1, alfa x2 e alfa x3. Terceiro, se eu tenho dois vetores A e B com as suas coordenadas, então quer dizer que o vetor AB, ele pode ser escrito como B menos A, o ponto B menos o ponto A, que é o comprimento ou módulo desse vetor, que é x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Ou seja, o vetor V é escrito como B menos A. Então, se eu isolar o B aqui, o ponto B pode ser escrito como ponto A mais o vetor diretor dele, que é o V. Sobre o ponto médio, da mesma forma que fazíamos o ponto médio em relação a duas coordenadas, podemos fazer em relação a 3 coordenadas, ou seja, o primeiro número mais o último divididos por 2 em relação a x, y a mesma coisa e z da mesma forma, z1 mais z2 divididos por 2. Quando que dois vetores são paralelos? Quando eles são combinação linear, ou seja, u é igual a alfa v. E nessas condições, o que acontece? As suas coordenadas também têm que ser proporcionais. x1 está para x2, assim como y1 está para y2 e z1 está para z2, que é um mesmo alfa, para que eles sejam paralelos, certo? Então, as suas coordenadas têm que ser proporcionais. Daí, nós temos também o módulo. O cálculo do módulo desse nosso vetor de 3 coordenadas, assim como no vetor de 2 coordenadas, o módulo do vetor, ou seja, o comprimento do vetor, quando ele está na origem, é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. E se ele está fora da origem, é o comprimento de cada uma das suas coordenadas, ou seja, x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, certo? Esse é o módulo do nosso vetor. E temos aí duas observações. No plano, todo conjunto de dois vetores constitui uma de suas bases, ou seja, todo vetor desse plano é combinação linear entre V1 e V2. No espaço, não é diferente. Todo conjunto de 3 vetores não coplanares constitui uma de suas bases, isso é, todo vetor do espaço pode ser escrito de forma única como combinação linear desses vetores desta base. Tudo bem? Eu vou gravar agora o próximo vídeo, que é a aula 9B, onde eu vou resolver com vocês exemplos de aplicação dessas teorias todas. Um beijo da tia Flávia.